A chuva não vem se não for para um propósito. E ele diz também, a minha palavra não vai no coração de vocês se não for para um propósito. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo assim, olha, eu não estou falando, eu não estou brincando. A palavra que eu estou pregando para vocês não é brincadeira, não, é muito sério. Eu prego debaixo de temor, de tremor daqui, ó, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Glória a Deus. Irmãos queridos, é uma responsabilidade muito grande pregar o evangelho. Aí diz assim, ó, e eu estive convosco em fraqueza e em temor. Tipo assim, minhas pernas ficaram bambas diante de vocês. Entendeu? E em grande tremor, ele afirma ainda, e em grande tremor, porque tudo por causa do evangelho, tudo por causa desta palavra. Aí ele diz assim, e eu, versículo 4, e a minha palavra, ou seja, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Amém? Glória a Deus. Então ele está afirmando, ó, que a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder. Glória a Deus. Em demonstração do Espírito e poder. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo, eu estou pregando por revelação de Deus. Amém? Toda vez que você ouve a palavra do Senhor, que vem de Deus para você, para mim, glória a Deus, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, que vem de fato do Espírito, é uma palavra de revelação. Eu não posso simplesmente ouvir e dispensar ela, jogar fora ela. Eu preciso deixar que assim como a terra recebe a chuva e cumpre o propósito dela, eu também preciso receber essa palavra e cumprir o propósito que esta palavra tem na minha vida, para a minha vida. Glória a Deus. Então esse é o motivo, está falando que quando nós nos tornamos um com Cristo, quando nós estamos governados por esta palavra. Glória a Deus. Deus em Cristo tem um governo na terra. Onde está escrito isso? Eu posso citar um versículo, você já vai entender. A palavra de Deus nos diz que quando Deus anunciou a Maria, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 21, né? Está escrito, ele disse assim, Maria, o que está sendo gerado no teu ventre é algo poderoso. É alguém poderoso, é alguém que é a salvação da humanidade. É a tua salvação, Maria. É a salvação do mundo, é a salvação de toda a humanidade. Quando Isaías falou, Deus usou Isaías para falar, Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o poder, o domínio dos céus na terra, o governo dos céus na terra está sobre os ombros dele. Quem? Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? E haverá paz sem fim no trono de Davi. Glória a Deus. Quem? Através de quem? De Jesus Cristo. Glória a Deus. Então o que eu recebi, o que você recebe, o que nós recebemos quando nós entregamos nossas vidas para Cristo, nós não recebemos qualquer coisa não. Nós recebemos o domínio do céu, nós recebemos o governo do céu e nós precisamos valorizar esse governo. Glória a Deus. Levar em conta, valorizar esse governo. Glória a Deus. Então essa é a razão, porque quando nós estamos unidos com Cristo, essa é a razão de João capítulo 17, eu ainda vou lá com você. Mas a Bíblia diz em João capítulo 17 que Jesus ele orava. E ele dizia assim, Pai, que eles se tornem um. Jesus estava pedindo ao Pai, declarando ao Pai, que a igreja dele na terra se tornasse um com ele, assim como ele é um com o Pai. Glória a Deus. Então qual é o maior poder na terra? Qual é o maior poder na terra? Ou seja, o maior ministério, o maior chamado, melhor dizendo.
Maior chamado de Cristo na terra, para mim e para você. Qual é o maior chamado? Entendeu? O maior chamado, o maior ministério é que eu seja um com Cristo. Glória a Deus. Se eu for um com Cristo, se eu me tornar um com Cristo, eu vou me tornar um com a igreja de Jesus na terra. Glória a Deus. Eu vou falar a mesma língua. Eu vou ter o mesmo amor, porque só existe um amor, o amor ágape, o amor que vem de Deus. E a Bíblia diz que esse é derramado sobre os nossos corações. Esse amor derramado sobre os nossos corações, nós vamos poder amar as almas. Nós vamos poder amar as pessoas. Entendeu? As pessoas podem até ter problema com a gente, mas elas que vão ter o problema. Nós não vamos ter. Amém? Por quê? Porque o amor da gente para com elas vai continuar. Então, uma pessoa que ela é unida com Cristo, não tem nada que barre ela. Ela não consegue rejeitar a igreja, ela não consegue rejeitar o irmão. Não, ela vai amá-lo. A Bíblia diz que é assim. Jesus disse que este é o mandamento principal. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós estamos unidos a Cristo, nós temos uma só visão. Entendeu? O que divide a visão, a igreja? A divisão, a falta de visão. Entendeu? O que divide a igreja? Ó, pastor, claro, é óbvio que é a divisão, né? Entendeu? Mas o que divide a igreja é a falta de visão, é a falta do amor, é a falta de estar unido, fundido a Cristo. Amém? Como eu fiz aqui a dinâmica, né? Mostrei, então, as duas peças de ferro, quando elas estão derretidas lá dentro do fogo, quem é o fogo que derrete? O Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo, ele está pronto para derreter aquele que quer ser derretido por Cristo. Amém? Então, suponhamos que você é essa peça de ferro e a irmã é a outra peça de ferro. Para vocês estarem unidas uma na outra, primeiramente você vai ter que estar unido a Cristo. Glória a Deus. Amém? Então, você pode perguntar, mas irmã, por que fulano de tal fica com raiva? Por que outro intriga com o outro? Por que outros não têm prazer? Entendeu? Quem tem prazer vai fazer aquilo que Jesus quer. Amém? É por isso que a palavra de Deus nos fala que a sabedoria é a coisa principal. Por quê? Porque se você buscar sabedoria através da palavra de Deus, você vai atender. Isso é você chegar a se unir a Cristo. Amém? No sentido de quê? De estar fundido a Ele. Amém? Glória a Deus. De estar o quê? Derretido nele. De estar o quê? De estar soldado nele. Né? Soldado, até a maneira melhor de a gente entender, né? Uma peça derretida, ela vai soldar a outra, né? Derretida também. Glória a Deus. E Jesus não se derreteu? Sim. Ele morreu a morte de cruz. Glória a Deus. A morte de cruz. Ele se derreteu na cruz. Por mim e por você. Lá no Getsemane ele disse para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice. Amém? Por quê? Porque ele sabia que ele iria ser crucificado. Ele sabia que ele ia ter que ser derretido por minha causa. Ele sabia que ele ia ter que ser até separado do Pai, porque ele ia receber os meus pecados e os teus pecados. O pecado de toda a humanidade iria estar sobre ele. Amém? A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 53, né? Versículo 10, a Bíblia diz que foi do agrado de Deus de esmagá-lo, olha aí, de derretê-lo. Amém? Glória a Deus. Então ele também foi derretido. E para que eu também esteja derretida em Cristo, Romanos capítulo 6, né? Versículo 3 em diante, a Bíblia diz que eu não posso ser unida a Cristo se eu não morrer. Então derreter é a palavra principal, né? Amém? Glória a Deus. É o mais importante. Ser derretido. Eu não posso ser unida a Cristo se eu não morrer também como ele morreu. Ah, pastora, eu vou ter que ir para a cruz? Sim. E literalmente, né? Literalmente, sim. Não do modo que Jesus foi. Entendeu? Ah, eu vou lá pregar. Não, esse era para Jesus. E qual é para mim, pastor? Qual é a minha cruz? Qual é a minha cruz? Deixar de ser eu mesmo e querer ser Cristo. Amém? Deixar que Jesus, que Deus trabalhe na minha vida, ao ponto de que o meu eu seja massacrado, seja derretido, seja morto.
Não vivo eu, o apóstolo Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Isso não é cruz? É cruz, sim. Amém? Morrer para si mesmo. Glória a Deus. Por exemplo, você amar o seu inimigo é morrer para si mesmo. Ah, fulano então morreu, realmente morreu para si mesmo. Ama o inimigo, ora pelo inimigo. Entendeu? Se dispõe para a obra do Senhor quando não quer. Quando não quer se dispõe, quando não pode se dispõe. Entendeu? Se dispõe para aquilo que Deus chama a fazer. Amém? Glória a Deus. Quando não quer e quando não pode. Eu não podia. E eu não queria. Mas eu me dispus. Isso não é morrer? Glória a Deus. Isso é morrer. Então o apóstolo Paulo ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Glória a Deus. Do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, para que aqueles que ele ensinava. Olha só. Então, primeiro, o ministro chamado de Deus, o homem, a mulher de Deus, primeiro tem que morrer. Primeiro ele tem que querer nele a identidade de Cristo. Para quê? Para que outros que ele vai gerar, que essa pessoa vai gerar, ele gere não apoiado, né? Não seguro em sabedoria humana, mas na revelação de Cristo. Amém? Glória a Deus. Você quer ter uma ideia? Olha só, qual é a verdadeira liderança? Eu quero mostrar para você uma coisa, na prática, né? Se quando você é criança, você é liderado pelos seus pais. E você faz tudo aquilo que o pai está fazendo, que a mãe está fazendo. A criança vai na fase da imitação. Ela vai imitando. E pobre dela, coitada dela, miserável essa criança, se ela não tiver pais que ela possa imitar da maneira certa.